Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do verso 37 ao verso 40. Atos dos Apóstolos 10, do verso 37 ao verso 40. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, pela Tua vontade, pela Tua graça e por Tua misericórdia. Quero, Senhor, agradecer por cada alma, Senhor, que está aqui nesta noite. O Senhor esteja, Pai, falando ao nosso coração através da Sua palavra e nos ensinando, Senhor, e nos instruindo. Pai amado, peço que o Senhor trabalhe mesmo através do Teu Espírito Santo em cada dificuldade, em cada vida, cada alma, Senhor. Também peço por aqueles, Senhor, que não se fazem presentes, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, e onde quer que eles estejam, Pai. O Senhor esteja, então, Senhor, fazendo com que eles estejam sendo, Pai amado, cuidados por Ti e pelo Teu poder. Cuida, Senhor, do irmão Renivaldo, onde quer que ele esteja, Pai, esteja zelando por ele. Também, Senhor, pela saúde de nosso irmão Nelson. Peço pela vida da irmã Fabiana e também da Clarinha. Cuida delas, Senhor, como o Senhor tem cuidado até o dia de hoje. Peço pelos demais irmãos, que não sabemos, Senhor, o porquê, o motivo de não estarem aqui. Fala conosco, fala ao nosso coração, fala ao mais profundo mesmo, Senhor, de nosso ser. Que possamos mesmo, Pai, sair da Tua casa, cada dia mais transformados à Sua imagem e à Sua semelhança. Perdoa, Senhor, a multidão de nossos pecados. É em nome de Jesus, o Cristo, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O texto que nós acabamos de ler é a pregação do apóstolo Pedro ao Cornélio. O Cornélio, o centurião romano, que Pedro teve aquela visão do lençol, os animais, os répteis que um judeu não poderia comer, e Deus disse na visão: mata e come. Porque até então os judeus achavam que a salvação era só para eles. E Pedro tinha isso dentro do seu coração, porque Pedro é o da circuncisão. Paulo diz que a verdadeira circuncisão é aquela que adora a Deus em espírito e o glorifica na carne. Então Pedro está pregando para os gentios, os primeiros gentios aqui a serem evangelizados.
a casa de Cornélio. E aí, o que nós vemos na mensagem do apóstolo Pedro é que Pedro poderia ter usado mesmo muitas coisas para falar sobre Jesus, o reino de Deus, a evangelização que o Pedro ele usa. As palavras que ele usa faz uma descrição simples da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Se fôssemos nós que fôssemos evangelizar alguém, talvez você entraria pela área das questões de necessidade de uma vida. A pessoa chega lá, ela conta o que está acontecendo na vida dele, e você trabalha ali com a palavra de Deus sobre essas coisas. Você poderia falar sobre a santidade de Jesus, sobre a questão da palavra de Deus. Mas o apóstolo Pedro, ele faz diferente. Ele trabalha de uma maneira diferente, ele tem uma palavra diferente que nos chama a atenção. E esse texto aqui, quando ele vai falar de Jesus, na maioria das vezes, nós temos o entendimento, e isso não é que não é correto, vamos prestar atenção, que a ressurreição de Jesus testificava verdadeiramente de quem ele era. Mas o apóstolo Pedro, ele inverte a questão. O apóstolo Pedro, ele vai trabalhar de uma maneira diferente no coração da pessoa. Nós temos aquele entendimento ainda, que Jesus, ele morreu para nos salvar. E realmente isso é verdade, é bíblico, é verdadeiro. Mas quando você pensa somente na morte de Jesus, você está esquecendo do quê? Jesus, ele não somente morreu para nos salvar. Jesus, ele viveu para nós sermos salvos. Nós ignoramos a vida de Jesus. Nós ignoramos o fato do Deus encarnado, a segunda pessoa da família de Deus, nascer nesse mundo e viver. Porque o nosso entendimento só traz o quê? A morte do Cristo na cruz. E aí você perde então a verdade, por exemplo, que Jesus, ele não somente morreu para nos salvar, mas ele viveu para que pudéssemos ser salvos. Ele nasceu. Ele foi constantemente provado para chegar no momento crucial da cruz. Você já parou para pensar que a segunda pessoa da família Deus foi levada para o deserto pela terceira pessoa da família Deus, que é o Espírito Santo, para ser o quê? Tentado. Então Jesus, irmãos, ele não somente morreu para nos salvar, mas ele viveu. O que nós não prestamos atenção? Na vida de Jesus. Então é isso que Pedro, ele está falando para o Cornélio, e toda a família de Cornélio, e todos os romanos que estão na casa de Cornélio. E geralmente, irmãos, o romano não quer saber de história. Por isso que quando Marcos vai escrever o Evangelho de Marcos, ele não conta muitas coisas. Você vê que não tem parábola, você vê que não tem genealogia, porque os romanos não querem saber disso. O romano quer saber de trabalho e obra. Você vê que no Evangelho de Marcos, começa no capítulo 1, Jesus já está começando o ministério. Ele já nasceu, já está com 30 anos, já foi batizado, já começou o ministério, já foi para a tentação, já começou a fazer milagre. Porque os romanos, eles não queriam saber da genealogia, eles não queriam saber a história de Jesus, como é que ele nasceu. Não,
Mas o Pedro, ele muda ali, não a estratégia, mas aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viveu. E na maioria das vezes, o cristianismo, o mundo cristão, está ignorando a vida de Jesus. Como é que Jesus ele viveu? Como é que ele se relacionou com as pessoas? Irmãos, nós somos família, e família é relação. E relacionamento se constrói, meus irmãos, não é de 1 hora por semana. É de vida realmente ligada, comum, comunidade, comunhão. E ela começa aqui dentro, para se estender lá para fora. Ela não começa lá fora, para vir aqui para dentro. Não, irmão, ela começa aqui dentro, para se estender para fora. Se não tem aqui dentro, irmão, não vai ter lá fora, não espera isso. E Pedro, ele está tratando com uma família romana, um Cornélio. E ele está dizendo, olha, eu quero falar uma coisa para você. Eu quero falar sobre a vida de Jesus. Como é que ele viveu? Como é que foi a vida de Jesus, meus irmãos? Como é que ele viveu? Se o pensamento das pessoas é, olha só, a ressurreição testifica da vida de Jesus, que ele era realmente o que ele dizia ser. Pedro tem um entendimento contrário, que na verdade quando você pensa, ele é a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Pedro ele pensou o seguinte: a vida de Jesus testificou a sua ressurreição, não pelo que ele dizia ser, mas por quem ele era. Então o Pedro, ele não tinha dúvidas de quem Jesus era. Quando você olha a gama dos discípulos, das mulheres que serviam Jesus, o que elas fizeram no primeiro dia da semana, que é o domingo, quando Jesus ressuscitou? Elas foram de madrugada no sepulcro, com os ungüentos, para fazer o quê? Para embalsamar o corpo de Cristo, irmão. Por incrível que pareça. A maioria dos discípulos viram Jesus ressurreto, muitos adoraram, mas alguns duvidaram. E aí você tem o Pedro trazendo um entendimento diferente, que Jesus, ele não ressuscitou, agora eu criei que ele era aquilo que ele falava. Não, Pedro tinha um entendimento que a vida que Jesus viveu testificava a sua ressurreição de quem verdadeiramente ele era. O que o soldado romano falou lá embaixo da cruz, quando o dia começou a ficar noite? O terremoto balançou o chão, o sepulcro se abriu, o véu do templo rasgou de cima a baixo. O que ele disse? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então o Pedro, ele olha para a vida de Jesus. Você tem olhado para a vida de Jesus, irmão? Como é que você olha para a vida de Jesus? Qual é o panorama que você tem da vida de Jesus? Você acha que Jesus andava de carruagem? Você acha que Jesus andava em cima de uma poltrona, com todos os seus servos ali, levantando ele, e os outros abanando, né? É assim que você acha? Você acha que a vida de Jesus, qual é o panorama que você tem da vida de Jesus? Que todas as vezes que Jesus chegava à noite, e ele deu um conselho, que à noite é hora de dormir. Você acha que tinha uma cama box, um quarto, um chuveirinho quente, uma toalhinha limpa? Você acha que Jesus tinha uma limusine para andar? Ele morava no melhor bairro de Jerusalém? Ele tinha uma mansão para voltar para casa? Qual é o panorama da vida de Jesus que você tem, irmão? Fala sério para mim. Porque eu estou vendo o cristianismo hoje,
Os cristãos, eles querem morar no melhor bairro da cidade, ele quer ter o melhor carro, ele quer ter a melhor casa, ele quer ter o melhor emprego, ele quer ter o melhor salário. É o cristianismo de hoje. Mas quando eu vejo o panorama da vida de Jesus, ele quer ser poderoso. Mas quando eu vejo a vida de Jesus, o que você vê da vida de Jesus, irmão? Um homem que não tem aonde colocar a sua cabeça. E a gente vive reclamando da nossa vida. Você já olhou o panorama da vida de Jesus, irmão? Aonde ele foi criado? Aonde ele cresceu? A profissão que ele aprendeu com o pai dele, carpinteiro. E Pedro está olhando a vida de Jesus. Mas Pedro olha a vida de Jesus de um panorama bem diferente. Abra sua Bíblia, por favor, aí. Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho, um para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então nós temos 2 discípulos, meus irmãos, que não prestaram atenção na vida de Jesus. E quando eles são abordados por essa terceira pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo ressurreto, perguntou para eles: o que vocês estão falando? Você não sabe o que está acontecendo? O que Pedro diz para Cornélio, no versículo 37, vós conheceis a palavra que foi pregada, vocês conhecem. Eu creio que desde o primeiro banco até o último banco, vocês já ouviram a palavra. Bruno, senta. Do primeiro banco até aquelas crianças lá sentado, eles ouvem e conhecem a palavra. Eles conhecem, meus irmãos. Dessa parte aqui até o último. Dessa parte aqui até o último. Nós conhecemos a palavra que é pregada. Mas os discípulos do caminho de Emaús, eles não conseguiram ver Jesus, porque eles não prestaram atenção na vida de Jesus. Já é o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram, e nós ainda não vimos nada.
Mas quem que estava do lado dele, irmão? Jesus. Quem é que estava falando com eles, irmãos? Jesus. Então não é que a palavra não foi pregada a nós, não é que você não conhece a palavra que está sendo pregada aqui, irmão. É que muitas vezes, irmão, você está vendo o panorama da vida de Jesus diferente das Escrituras. E aí o apóstolo Pedro chama a atenção e ele diz lá: vós conheceis a palavra. Lucas capítulo 24, versículo 25. Olha só o que Jesus diz para esses dois discípulos. E está dizendo para nós: eles não prestaram atenção na vida de Jesus. Por isso que Pedro, com muita simplicidade, diz: eu vou falar para você o que eu vi sobre a vida de Jesus. Jesus, ele diz para os dois discípulos e para nós. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas, vocês conhecem a palavra. Eu creio que todo mundo que está aqui dentro conhece a palavra de Deus. O grande problema nosso, meus irmãos, é que nós não estamos prestando atenção na vida do nosso mestre, e nós não queremos ser igual a ele, nós não queremos viver como ele, nós não queremos ser como ele. Não. E aí Jesus olha para esses dois aqui e diz assim: nécios e tardios de coração, para compreender tudo o que os profetas disseram. Muito bem. Volte lá agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. As palavras que o Pedro falou para a família de Cornélio, então chamou a nossa atenção, porque com simplicidade ele falou da vida de Jesus. Ele falou que não somente Jesus morreu para nos salvar, mas sim ele viveu para que fôssemos salvos. A segunda pessoa da família Deus teve que nascer nesse mundo. Lucas capítulo 2. A segunda pessoa da família Deus, ela precisou nascer. Você tem reparado na vida de Jesus, irmão? Capítulo 2, versículo 12. E isto vos servirá de sinal, palavra dos anjos. Encontrareis uma criança envolta a faixas e deitada em manjedoura. Então o nosso Senhor, ele não somente morreu, mas ele precisou viver. E ele nasceu, não foi colocado num bercinho, ele não tinha um quarto preparado para ele, ele não tinha um lugar para nascer, porque nesse mundo não tem lugar para Jesus. E aí Jesus, ele nasce numa estrebaria, onde os animais, eles ficam. E aí o único lugar que tinha para Jesus nascer era a manjedoura e ser colocado. As únicas 3 pessoas que vieram de um outro país para adorar uma criança eram estrangeiros, eram os 3 magos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus ele precisou viver. O apóstolo Paulo diz que o nosso Deus encarnado, Cristo, ele precisou se despojar de tudo para nascer como uma criança, para crescer num lar pobre, para ser criado em Nazaré da Galileia. Você tem reparado na vida de Jesus, irmão? Você acha que a vida de Jesus foi um mar de rosa? Jesus, ele precisou viver. Versículo 49 do capítulo 2 de Lucas. Ele nasceu, ele cresceu,
versículo 49, ele já está aqui com 12 anos de idade, talvez a idade dos nossos meninos aí, 10, 12, aqui já está com 12 anos. E lhes respondeu, quando deixaram Jesus, esqueceram Jesus, onde Jesus estava? Na casa do meu pai. E lhes respondeu, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então aonde que o filho é criado? Na casa do pai, irmão. É dentro da casa de Deus. Filho não é criado só dentro de casa não, irmão. Estão lembrados da questão de família, irmão? Será que a gente está lembrado dessas coisas? Começa aqui dentro, para se estender lá para fora. E Pedro está falando para essa família. Eu quero falar para vocês da vida de Jesus. Ele podia falar da santidade de Jesus, o trabalho. Não, eu vou falar para vocês da vida dele. Como é que ele viveu? Como é que foi a vida dele? Quais tentações ele precisou enfrentar? O que ele precisou fazer? Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, vai um pouquinho para frente aí, versículo 14 e versículo 15. Aqui Jesus já começou seu ministério. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus, ele não era glorificado somente pelas coisas que ele fazia, mas também pelo que ele falava e vivia. Por que você acha que uma alma aflita, como aquela mulher que gastou todo o seu dinheiro com os médicos para sarar da hemorragia que ela tinha, e ela não conseguiu, mas o que ela fez? Ela ouviu um dia falar de quem, irmãos? De Jesus. E ela creu. A fé que Deus outorgou a ela, comunicou a ela que o fato dela chegar perto de Jesus, ou somente tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. O que fazia com que as almas se aproximassem de Jesus, irmãos? A sua vida. Como ele amava as pessoas, como ele tratava as pessoas, como ele se aproximava mesmo e queria. Por que Jesus chorou pela segunda vez, irmãos? Ele chorou porque ele olhou para Jerusalém. Lembra que ele chorou no túmulo de Lázaro. A segunda vez que Jesus chorou foi quando ele olhou para Jerusalém e ele olhou para todas aquelas almas e ele diz assim: quantas vezes eu quis colocar vocês embaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Então a palavra que está sendo pregada, todos nós já conhecemos. E aí, quando Pedro fala para o Cornélio, ele diz assim: vocês já ouviram falar dessa palavra que foi pregada sobre a vida de Jesus. Jesus, somente 3 almas nasceram na luz resplandecente. O Adão, a sua esposa e o Cristo. Nós não, irmãos. Jesus, ele não somente nasceu na luz, mas ele viveu aonde? Na luz, irmão. O que diz em Evangelho de João 8,12, irmão? Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele não somente nasce na luz, mas ele vive na luz. Então, como é que foi a vida de Jesus, irmão?
A vida de Jesus foi constantemente provada para ele chegar naquele dia fatídico da cruz do Calvário. Então Jesus não somente morreu por nós, porque ele não nasceu com 30 anos e já foi para a cruz, irmãos, com 33. Ele teve que viver para chegar lá. E ele viveu para nos salvar. E como é que foi a vida dele, irmão? Boa, fácil, nenhum problema a enfrentar, nenhuma dificuldade, ninguém para lhe resistir, nenhuma tentação, nenhuma provação. Você já parou para prestar atenção na vida de Jesus, irmão? Que Jesus ele não viveu num castelo ou num palácio. E o apóstolo Pedro vai trabalhando isso no coração deles. Vocês já ouviram essa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Aí o versículo 38. Pedro então diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, e curando, e libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ô Pedro, coloca um folclore aí, Pedro. Hoje as pessoas querem viver um evangelho de folclore, irmãos. E não um evangelho verdadeiro. E aí o Pedro, quando vai falar, ele podia falar assim, já pensou, pensa bem, se fosse você que tivesse que escrever. E Jesus e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Como é que você ia falar? O que você ia escrever de Jesus? Fala para mim, o que você ia escrever? Sabe o que nós íamos escrever, irmão? Jesus andou por sobre as águas. Jesus, ele parou o vento contrário a ele, como se ele fosse a própria aerodinâmica para parar o vento. Jesus, ele não somente andou por sobre as águas, mas Pedro podia escrever assim, ó, e eu também andei pelo seu poder. O Pedro podia escrever assim, eu vi Jesus amaldiçoar uma árvore que só tinha folha e não fruto. Eu vi Jesus multiplicar pão 2 vezes para mais de 10.000 pessoas. Eu vi Jesus transfigurado, todo branco, que eu não conseguia nem olhar para ele. Se fosse nós que fôssemos escrever, irmãos, nós íamos escrever essas coisas. Mas o que o apóstolo Pedro, quando ele vai falar para o Cornélio, ele diz, versículo de número 38, que Jesus foi ungido por Deus, o Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, relacionando-se com as pessoas. O leproso que entrou na cidade, um leproso jamais poderia entrar numa cidade. Ele entrou na cidade e ele foi falar com Jesus, porque ele ouviu como que Jesus tratava as... Então como é que é o seu relacionamento com as pessoas, irmão? Como é que você trata as pessoas? À distância? Como é que é? Você mantém uma distância das pessoas? E aí o leproso, cheio de lepra, que ninguém queria chegar perto dele, porque pegava a lepra, ele chegou perto de Jesus e a Bíblia diz que Jesus tocou nele. Como é que é o nosso relacionamento com as pessoas? Nós tratamos as pessoas como se eles fossem o quê, irmãos? Leproso. Porque você não quer nem chegar nem
for possível, você dá tchau de longe. E aí não vai ouvir nem a tchau, tchau. Como é que é o nosso relacionamento com as pessoas, irmão? Vocês já pararam para observar Jesus, irmão? Por isso que o Pedro está falando da vida de Jesus, irmão. O que eu vi? Eu vi isso aí de Jesus, que ele andou por todas as partes, e quem ele encontrou, quem se aproximou dele, quem cruzou o seu caminho, que estava lá sendo escravizado pelo inimigo da alma, ele libertou. Esse é o Jesus que eu quero falar para você. É dessa maneira. Efésios, capítulo 5. Quando Pedro disse assim, e Deus, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Efésios, capítulo 5. Fala a verdade, irmão. Quando você fala de poder, você já pensa num upgrade de capacidade, né? Ou senão você já acha que vai ser o toxicomaníaco com o marinheiro Popeye, né? Ou a espada de Grayskull, eu tenho a força, mais ou menos assim. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Tá bom, irmão, quero fazer uma pergunta para você. Quando você lê esse versículo aqui, e a Bíblia fala assim, enchei-vos do Espírito, você pensa num homem inspirando, ou num homem soprando? Num homem inspirando, não é? Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quem nos inspirou foi um que lá na cruz podia ter puxado todo o fôlego de vida, mas ele fez o quê? O que a Bíblia diz, irmão? Então vamos lá. E aí a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito. Próximo versículo. Falando o quê? Com salmos e entoando hinos e cânticos. Então aquele que nos inspirou, eu fui inspirado por um homem que inspira. Quando eu penso de encher do Espírito Santo, eu já penso logo em chegar na igreja e fazer assim, pastor, eu estou aqui hoje para me encher. Mas não é nada disso, irmão. Nunca foi para nos encher. A não ser que é para encher o outro. Viu, irmão? Palavra que eu estou pregando aqui, ó. É para encher você. Poder. Presta atenção quando a Bíblia fala de poder. O que a pessoa quer com poder, irmão? Sabe o que os homens quiseram com poder desde o princípio? Dominar as outras pessoas. O que Jesus fazia com todo o poder que ele tinha? Ele libertava as... Para que os homens querem poder, irmão? Tanto dentro da religião como fora dela. Para dominar as pessoas. O Jesus de Nazaré, Pedro viu um Jesus de Nazaré, viu a vida do Jesus de Nazaré, que ele foi ungido com o Espírito Santo e poder para libertar as pessoas e não escravizar elas. Por isso que a visão do Pedro é diferente das pessoas. E aí então Pedro, falando com o Cornélio e a sua família, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo
39. E nós somos suas testemunhas. O que ele podia ter falado para o Cornélio? Você está precisando de um milagre, irmão? Olha, eu estou aqui para falar para você que eu vi um milagre, tá? Eu vi vários. E um que eu vi foi a pesca maravilhosa. Eu estava a noite inteira lá, no mar da Galileia, não peguei peixe nenhum. Jesus apareceu lá na margem e falou assim: filhinho, você não pegou nada? Não. Joga a rede do lado aí. Não, mas não peguei. Joga a rede, filhinho. E eu joguei a rede. E a rede veio com tanto peixe que quase afundou o barco. Mas não foi isso que o Pedro disse. Ele olhou para a vida de Jesus. O Jesus de Nazaré, que foi ungido pelo Pai, ele saiu fazendo o bem a todas as pessoas que ele encontrou. Tinha 10 leprosos no Evangelho de Lucas 17. Quantos foram curados? Os 10. Quantos se converteram? Jesus curou pessoas até mesmo que elas não se converteram, irmão. Nós somos suas testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Mateus capítulo 11, para nós encerrarmos. Mateus 11. Eu quero falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Jesus precisava mesmo, ungido pelo Espírito Santo e poder, para fazer o que, irmãos? Vamos ver se você lembra de alguma coisa que não é milagre. Amar. A gente precisa de muito poder e o Espírito Santo para a gente amar. Nós precisamos de muito poder e Espírito Santo para perdoar. Nós precisamos de muito poder e Espírito Santo para nos relacionarmos com as pessoas. E aí Jesus diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode vir. Pode vir que eu vou levar o seu fardo. Eu vou carregar o seu peso. Pode entregar a sua vida que eu vou carregar o seu peso. Eu vou carregar o seu fardo e é a minha vida. Eu vou carregar em vida. Não somente na morte, eu vou carregar em vida. Vinde a mim. Entrega a sua vida a mim, porque eu vou carregar todo o peso que você está tentando carregar sozinho e não consegue. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo não é para subjulgar você. O meu jugo é para que você faça uma coisa. Versículo 29. Para que você aprenda de quem? Então o jugo é o jugo que é usado lá nos 2 bois que puxam a carroça. E o jugo é para que você agora ande do lado de Jesus, aprenda quem Ele é, saiba como é a sua vida, como foi a sua vida, como é a sua vida,
como ele é, como ele fala, como ele anda, como ele se comporta, como ele se relaciona. O jugo não é para subjugar a sua vida. O jugo é para que você fique do lado de Jesus, aprendendo como ele é e quem ele é. Que vocês vão aprender de mim. Que eu sou o quê? Manso, humilde de coração, e vocês vão encontrar o descanso que vocês precisam para as vossas almas. Essa é a visão de Pedro sobre a vida de Jesus de Nazaré. Quando ele chega na casa de Cornélio e diz assim: eu quero falar para vocês de Jesus de Nazaré, que foi ungido com o Espírito Santo e poder. Poder para quê? Para amar as pessoas, perdoar as pessoas, se relacionar com o leproso, ter uma comunhão com uma mulher de 5 maridos, perdoar aquela que foi apanhada no ato de adultério. É por isso que eu fui ungido com o Espírito Santo e poder. E agora eu quero que vocês fiquem perto de mim para aprender realmente da minha vida, quem sou eu. Porque senão, você só vai ver, sabe o quê? A transfiguração, o que anda sobre as águas, o que para o vento. Você nunca vai ver o manso e humilde de coração. Você nunca vai ver o Jesus que o Pedro viu. Você só vai querer um super poderoso para cuidar das suas circunstâncias da sua vida. Só isso. Mas você nunca vai querer um Jesus de Nazaré que não veio subjugar os homens, mas veio salvar eles. Amém, irmãos?